Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de Ciências Humanas e hoje nós vamos corrigir a atividade número 2. Vamos lá para a primeira questão? Olha só pessoal, a primeira questão da atividade 2, vocês vão ver agora aqui comigo, primeira questão. Olha aqui, primeira questão, observe a imagem e responda as questões. Vocês veem a imagem, né, de uma pessoa, né, vocês estão vendo aí na tela, né, essa imagem aqui, deixa eu só, essa imagem aqui, né, vocês estão vendo, e é interessante vermos também o título, né, dessa imagem, né, a situação do trabalho infantil na Inglaterra. Percebam que as crianças, né, trabalhando nas fábricas durante o período da Revolução Industrial, era uma prática corriqueira. Então, vamos responder o que pede a questão. O que se pode observar na imagem? Você pode dizer que na imagem observa-se o trabalho infantil, vou até destacar aqui, ó, observa-se o trabalho infantil, nas fábricas da Inglaterra, tá certo? Era uma prática corriqueira. Na letra B, a qual contexto histórico a imagem faz referência? Justifique. Podemos falar que faz uma referência à Revolução Industrial. E por que faz uma referência à Revolução Industrial? Justamente por conta do uso da mão de obra infantil, né? Como havia uma necessidade de uma produção intensa, de uma produção acelerada, né? Tanto a mão de obra infantil como a mão de obra feminina serão utilizadas nas fábricas, tá certo? Vamos para a segunda questão? Segunda questão, nós temos aqui a superioridade da indústria inglesa em 1840, não era desafiada por qualquer futuro imaginável. E esta superioridade só teria a ganhar se as matérias-primas e os gêneros alimentícios fossem baratos. Isso não era ilusão. A nação estava tão satisfeita com o que considerava um resultado de sua política que suas críticas foram quase silenciadas até a depressão da década de 80. Desta exposição, conclui-se por que razão a Inglaterra adotou decididamente, a partir de 1840, nós temos como resposta correta a letra D, o livre comércio no relacionamento entre as nações. Até porque, pessoal, desde o começo da Revolução Industrial, a intervenção do Estado na economia inglesa, né, tinha sido coisa do passado, né, por conta da revolução que aconteceu, que limitou os poderes da monarquia. O parlamento representado, né, por burgueses, né, vai adotar essa livre concorrência, tá certo? Questão 3, vamos lá? Na questão 3, nós temos, né, leia o texto e a seguir aponte a alternativa que se adeque à sua interpretação. A máquina a vapor, tornando possível o uso da energia em todos os artifícios mecânicos, em quantidades maiores do que qualquer outra coisa, conseguiria realizar conseguiria realizar no passado, foi a chave para tudo o que ocorreu em seguida, sob o nome de Revolução Industrial. A face do mundo mudou mais drasticamente e mais rapidamente do que em qualquer outra época desde a invenção da agricultura, cerca de 10 mil anos antes. Então, deste texto, nós podemos depreender duas palavras-chave, a máquina a vapor e Revolução Industrial. Ou seja, a partir dessas duas palavras-chave eu consigo entender o texto. Está dizendo o quê? Que a máquina a vapor vai ser de primordial importância no êxito da Revolução Industrial, porque a máquina a vapor vai acelerar a produção, acelerando a produção, terá mais produtos disponíveis para o mercado consumidor. Vamos ver a resposta dessa questão? Vamos lá? Que esteja ligado, né, à interpretação deste texto, temos a letra B. Olha só, segundo o texto, a máquina a vapor foi decisiva para o advento da Revolução Industrial.
já que este foi o primeiro dispositivo tecnológico que realizou uma transformação profunda no âmbito da produção. Exatamente. A tecnologia foi utilizada para acelerar a produção. E é interessante perceber, pessoal, que nesse acelerar da produção, a mão de obra humana, a força humana, ela foi substituída pela máquina. Então nós vemos pela primeira vez a tecnologia substituir a mão de obra humana e acelerar o processo de industrialização. Tá certo? Vamos para a próxima questão? Quarta questão, vamos ver o que ela nos traz. A industrialização ampliou a divisão do trabalho dentro da unidade de produção, a fábrica, e no interior da sociedade de cada país. Ao mesmo tempo, estabeleceu a divisão internacional do trabalho entre os países industriais e as regiões fornecedoras de produtos agrícolas e minerais. Inclusive, pessoal, é importante a gente saber que o Brasil, por exemplo, ele dentro dessa divisão internacional do trabalho, é um grande fornecedor de matéria-prima, enquanto que os países industrializados fornecem produtos tecnológicos, produtos que passaram por todo um processo de desenvolvimento industrial, tá certo? Vamos ver a questão? Olha só. Assinale a alternativa que não, vou até circular aqui, que não expressa uma característica da divisão internacional do trabalho. Nós temos a letra D, olha só. Conferências internacionais são anualmente realizadas para se definir qual tipo de produto cada país produzirá no contexto do comércio internacional. E está errado porque essas conferências internacionais não têm esse poder decisório. São os países que, dependendo da demanda do mercado externo, o que eles podem oferecer, qual produto ele pode oferecer para atender essa demanda, que se estabelece o que vai ser comercializado ou não. Essas conferências internacionais, elas atuam mais na relação entre patrão e empregado, na relação trabalhista, e não determinando o que cada país vai ou não produzir. Tá legal? Próxima questão. A última questão, a questão 6. Analise as afirmações e assinale L para o ludismo. O ludismo era aquele movimento trabalhista, pioneiro, que vai destruir as máquinas, por conta da exploração e da substituição da mão de obra humana. MP para massacre de Peterloo, que vai ser um massacre envolvendo também a classe trabalhadora. O cartismo, que será outro movimento trabalhista que vai defender que os interesses dos trabalhadores estivessem no parlamento inglês, e G para a greve geral de 1917. Então vamos aqui para o primeiro item. Associado aos incidentes entre manifestantes e policiais, lembrando que naquela época, no século XIX, as manifestações trabalhistas eram consideradas coisas de assunto policial. Ocorridos na reunião pública em Manchester, na Inglaterra, em 16 de agosto de 1819, com cerca de 50 mil pessoas reunidas no campo de São Pedro, St. Peter Field, que é o massacre de Peterloo, MP. O segundo item, perderá força com a organização dos primeiros sindicatos na Inglaterra, as chamadas trade unions, que é o L, que é do ludismo. Por quê? Porque a partir do momento que os trabalhadores se organizam em sindicatos, eles não vão mais destruir as máquinas para parar a produção e exigir melhores condições. É a força dos trabalhadores unidos no sindicato que irão fazer as suas exigências. Nome dado ao movimento ocorrido na Inglaterra entre os anos de 1811 e 1812, que reuniu alguns trabalhadores das indústrias contrários aos avanços tecnológicos em curso, proporcionadas pelo advento da primeira Revolução Industrial, que é também o ludismo, que eles vão defender, a destruição, das máquinas. Marcou um dos momentos em que a força do movimento operário anarquista demonstrou, que é a greve geral, que é a paralisação da produção.
elaborou em 1838 a chamada Carta do Povo, por isso que é cartismo, Carta do Povo, que reivindicava, entre outras coisas, o direito do sufrágio universal secreto, ou seja, do voto secreto, o direito dos trabalhadores em participar do parlamento, a limitação dos mandatos políticos e a diminuição da jornada de trabalho, ou seja, o cartismo. E o último item, aqui embaixo, foi resultado da constituição de organizações operárias de inspiração anarco-sindicalistas aliada à imprensa libertária, que foi a greve geral. Inclusive, várias dessas imprensas libertárias ou imprensas alternativas vão convocar greves para paralisar a produção e exigir a reivindicação dos trabalhadores, tá certo? É isso aí, pessoal. Fizemos a correção da atividade 2. É isso aí, galera. Aquele abraço, fique com Deus. Até a próxima.